Bem-vindo a mais um Flexi to Business, o podcast onde os grandes negócios se encontram. Hoje, em especial, no episódio de hoje, eu quero explorar um ponto mais decisivo para as vendas B2B, a experiência e a usabilidade. E por onde que o front-end deixou de ser detalhe e se tornou estratégia de negócio, estratégia importantíssima de negócio, aquilo que comunica. Mas para falar sobre isso, cara, eu tô até um pouco emocionado. Eu trouxe aqui para conversar com a gente o Rodrigo Ribeiro. O Rodrigo tem uma parceria das mais profundas, emocionalmente, inclusive, com a Flexi há 10 anos. A gente passou por muita coisa junto, a gente amadureceu junto. As empresas se tornaram empresas excelentes juntas, né? E a gente passou pelos mesmos perrengues. O Rodrigo Ribeiro, ele é diretor de criação e de novos negócios da Binden Digital. Profissional com 24 anos, tu tá velho, hein, cara? Tô velho. 24 anos de experiência, já atuou em marcas como IBM, onde eu também já atuei, Ah, legal. Globo, Coca-Cola, Renner, e é reconhecido pela visão profunda de design, interfaces e jornada digital. Falei alguma besteira? Não, não. Não falou Só besteira. não falou tudo. Tem mais coisa aí. A gente também lembra que a Binden já é parceira da Flex há 10 anos. Isso é inacreditável. Sim. Então, estamos falando aqui com um recordista que ajudou a gerar, junto com a Flexi, 400 negócios, 400 projetos, não necessariamente de 400 clientes, mas quase, né? Uhum. E contando. E contando assim no dia a dia, né? E Todos. mais ainda para ser incorporados nesse número. Perfeito, Que a gente perfeito. não parou, né? Então vamos chegar a 800 daqui a pouquinho, hein? Vamos. Muito lindo. O nosso foco não é. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né, Rodrigo? Nosso foco nem é número, né? Não. Nosso foco realmente, a Flex se tornou cada vez mais, ao longo desses últimos anos, uma boutique de e-commerce, como também a Binder, né? A gente busca muito mais excelência e muito mais relação humana com o cliente e com o parceiro, e cada vez melhor nisso. Então, acredito que a gente espera que os próximos clientes sejam poucos e excelentes negócios, né? Então, assim, que a gente ganhe mais dinheiro para o cliente e para nós dentro de cada um dos projetos. E se vier 800, maravilhoso, né? 800 projetos, vamos comemorar também. Bom, a verdade é que mesmo com toda a digitalização e a experiência do usuário no B2B, ainda é uma das maiores barreiras para conversão, né? Hoje vamos mostrar por que o UX é tão importante quanto o ERP, quanto o pricing, quanto logística e quanto todo o resto desse ecossistema do comércio eletrônico B2B ou B2C ou D2C ou B2G, tudo que a gente já lidou também, né, Rodrigo? Me conta um pouquinho, querido. Me conta um pouco da tua experiência com a Flexi, como começou essa parceria. Eu estou fazendo uma pré-pergunta aqui que não está nem listada, mas eu gostaria muito de ouvir a tua visão de amadurecimento, dessa viagem toda que a gente fez junto. Ótimo, ótimo. Primeiro, agradecer ao convite. Também emocionado, digo que estou lisonjeado com o convite. Para mim é muito significativo, simbólico estar aqui hoje, podendo contar dessa história construída há 10 anos, porque de fato, quando ela foi iniciada, não via, né, nesse visão ao longo alcance, não esperava que isso acontecesse, e realmente é um misto de surpresa, satisfação, e poder falar hoje dos 10 anos que se passaram, para mim, entrega muito aquilo que eu me coloquei por ser um profissional, tentando me identificar assim como um bom profissional, para que eu pudesse colher um número desse tão forte, né? Então, primeiro, agradecer porque essa parceria foi construída a quatro mãos né, e outros interlocutores dentro da Flex. Então, agradecer por essa oportunidade, porque isso foi lá no início uma sementinha de confiança que foi ali depositada. Então, um dos grandes pilares que eu identifico por essa parceria se estender e estar colhendo frutos até hoje é justamente entender qual que é a posição de cada um nessa roda,
nessa mesa, entender que nosso trabalho ele é conjunto, ele se soma para entregar um resultado final para o cliente. Uma das coisas que eu sempre tento lembrar, tanto para os meus sócios quanto para os meus colegas de trabalho, né? Colaboradores, é que a gente escolheu na Flex, assim como acho que todas as plataformas são assim, pensam assim, ou talvez tenham mais ou menos consciência disso do que eu vou falar. Nós temos uma estratégia de negócio chamada de diversificação concêntrica. Significa que a gente não faz tudo para entregar ao cliente. A gente faz o centro, que é, de fato, a tecnologia específica, a ferramenta específica de e-commerce para ele fazer e-commerce, né? E por ser o centro, ele é concêntrico, mas ele é diverso. E essa diversificação depende de parcerias excelentes, né? Depende de um bom layout, de um bom ERP. E o ERP é concêntrico em outras coisas, né? Em outras entregas, mas logística, que também é concêntrica em outras entregas. Mas em volta aqui da Flex tem integrações com essas ferramentas. Tem layout, tem o atendimento ao cliente final lá do e-commerce, ao cara que comprou, né? Então, existem outras ferramentas ligadas ao e-commerce. Então, essa diversificação concêntrica depende muito, mas muito, tanto de encontrar empresas comprometidas como vocês são e foram, e todos nós aprendemos a ser melhores ao longo desse tempo, como também de a gente fazer uma parceria que cresça junto, né? E eu acho que foi mais ou menos isso que Foi bem aconteceu, isso que né? aconteceu. Entendendo o papel de cada um, construindo juntos, a gente conseguiu trazer a solução focada no negócio do cliente. E falo isso de uma forma muito direta e simples, porque a gente teve desde a compreensão de que cada um poderia participar, provendo soluções ali em relação à entrega, e um conjunto que tem todas essas camadas dentro de camadas, que a gente fala da grande camada de tecnologia. Uhum. Então você imagina, são várias, né, ligações ali que sobrepõem para se funcionar, né, funcionar em conjunto, né, através delas e entregar aquilo que o cliente espera. Então eu vejo que essa sinergia que a gente teve ao longo desse caminho nos traz dos dias de hoje para falar sobre isso. Perfeito. Cara, eu até enquanto falava eu vinha construindo uma metáfora que ela é bonitinha se quem está ouvindo tiver boa vontade de entendê-la, porque ela pode ser muito mal interpretada também. É como se a gente estivesse construindo o mesmo bolo, né? E tu falou das camadas, Isso. cada empresa fazendo uma camada, a própria empresa contratante fazendo principalmente a massa, né? Que é o que vai alimentar. E aí eu vou lá e coloco um recheio, tu vai lá e coloca outro recheio. Mas especialmente, e aí que eu quero entrar na primeira pergunta, eu acredito que com um pouco de ajuda de liberdade que a plataforma Flex dá, mas principalmente com a competência da Binden, vocês fazem a cobertura, Isso. né? E essa cobertura, ela tem diversas... olha aqui, a coisa está crescendo aqui dentro da minha cabeça, hein? O exemplo aqui está crescendo dentro da minha cabeça. Ela tem várias funções, essa cobertura. A proteção, digamos assim, a própria parte de dar um gosto para a coisa, de dar uma identidade e de comunicar, né? Então, A beleza também. exatamente. Mas a gente vai falar sobre interface, é Isso. exatamente isso. Acho que quem é espectador e que é esperto, e a gente só tem espectador esperto aqui, porque só os espertos ficam até o fim, tá? Exato. Além da parte estética, eu quero falar um pouquinho também assim, do posicionamento que a gente tem na Flex e que acabou sendo o mesmo posicionamento conjunto nosso, que a gente é praticamente uma boutique de e-commerce, mas não é só de um e-commerce típico. A gente trabalha com projetos complexos, né, Exato. Rodrigo? Porque a Flex dá essa flexibilidade, de fato, essa versatilidade para que o cliente possa ir além do óbvio no seu projeto de e-commerce. E a gente se posicionou muito, e não exclusivamente, isso é muito importante ficar claro, para o lado da indústria. Sim. Indústria, distribuidores, a cadeia comercial industrial como um todo, né?
E, principalmente, agora que fica muito claro na nossa estratégia aqui na Flex que a gente está com foco no ser humano e deixa as tecnologias que já estão competentes e já estão com inteligências artificiais se resolvendo, a gente coloca uma camada de pessoas que realmente atende muito bem ao cliente e que pensa estratégia também, né? Então, muito foco em pessoas, mas vamos lá. A gente acabou indo muito para projetos complexos, projetos de integração de cadeia, e aí eu queria te perguntar por que a experiência deixou de ser só estética e passou a ser um diferencial competitivo. Experiência do O usuário, usuário, né? Especialmente quando a gente fala de compras complexas, né? Aí a gente também fala do B2B, mas a gente fala também do D2C e a gente fala dessas compras em cadeia também. Por que, na tua visão, essa experiência deixou de ser meramente estética? Só a camada do bolo a camada externa do bolo que tá lá só comunicando, não tá só comunicando, né? Sim. É que por trás do ecossistema que a gente diz de tecnologia, tudo que envolve, que é o resultado em tela, que é esse usuário está consumindo, que é fruto de tudo isso que foi pensado, organizado, conectado, gera ali o resultado. Esteticamente, ele sendo só bonito, não vai atendê-lo, porque ele tem que ter o quê? Uma conversão. A usabilidade tem que indicar o caminho da conversão para que esse usuário use o que? O fator dele, tempo, e ele coloque o tempo naquela plataforma porque a regra está clara para ele, porque a usabilidade com o usuário, com a entrega de experiência de usuário, está claro para ele no papel do site o que ele vai entregar no e-commerce. Então, o comprador ali, especialmente que ele traz a carga dele de conhecimento do B2C, ele sabe que em outro ambiente, ali na compra por B2B, ele sabe que a estética, um site bonito, não é o suficiente, porque a compra ela não é emocional. Pensa só, analisa só. Ele no Uhum, B2C, ele está comprando para ele. Então, uhum. ele atende a necessidade e desejo Exato, dele. exato. Quando Tem que ele ter muita está clareza para comprar para outros, né? Exato. Quando ele está na empresa, ele tem que atender à necessidade dele em conjunto com a empresa, porque ele vai ser cobrado por isso. Então, Exato. se a regra que está sendo aplicada ali naquela interface, ela não entrega com firmeza, com certeza aquilo que vai acontecer naquele processo, a trava, ela vem. Então, ele travou, ele não dá prosseguimento. E aí, não adianta você ter uma interface de venda, que muitas vezes é um canal de venda, que as regras ali não estão bem descritas, Uhum. onde o comprador não consegue iniciar o fluxo do início ao fim, ele precisa parar e entrar em contato em outro canal para fazer as descobertas que aquele canal não foi capaz de entregar. Perfeito. E aí travou. A minha segunda pergunta, eu queria que tu já fosse pensando ao longo da resposta da segunda pergunta, e se não for na segunda, tudo bem, Uhum, porque a gente uhum, não lembra de tudo assim tão rapidamente, né? Eu queria que tu já fosse pensando um pouquinho em dar exemplos de algum case, não precisa citar o nome, se quiser uhum, citar também não tem problema, uhum, tá? Por exemplo, assim, ó, por exemplo, naquele cliente tal, a gente resolveu assim, 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 assado, tá? uhum, Mas, aprofundando a tua colocação, eu queria te dizer que o comportamento B2B em especial mudou muito, né? mudou muito. A gente vê um amadurecimento na cadeia comercial da indústria, é, digamos assim, uma diminuição da resistência, principalmente de intermediários, representantes e distribuidores que achavam que iam ser tirados da cadeia comercial B2B e que agora estão vendo que eles continuam sendo essenciais quanto mais humanos eles forem, né? Uhum. Eu queria saber do teu ponto de vista o que mais impacta o comportamento desse comprador B2B hoje, a pressão por velocidade ou o padrão elevado de experiência trazido pelo B2C, né? Uhum, Porque no B2C a gente tem um jeito já acostumado uhum, a gente já está acostumado com uma jornada de compra, né? A jornada de compra pode ser bastante mais rica no B2B do ponto de vista da sofisticação de para quem que é a compra enfim, e quem que está intermediando também, né? Então, queria um pouquinho do teu ponto de vista, do que mudou, o uhum. que amadureceu. Sim, o que eu entendo desse ponto? O B2C ele está amplamente explorado,
porque a gente tem muitas outras ferramentas e formas de comprar, através de aplicativos, grandes marketplaces que estão Verdade. explorando isso. Eu até falo que muitos deles concentram a riqueza, viram grandes ilhas concentrando a riqueza com o público consumidor, com a audiência. Então, dependendo do seu negócio, você se alinha a eles ou não, você vai em outra direção, mas é senso comum que cada um que compra, que já compra na internet, já tem esse conhecimento do dia a dia e está fazendo isso por muitas vezes. Quando a gente entra na escala B2B, essa experiência que foi adquirida lá, ela é diferente, como citado aqui, porque a gente tem que ter outros comportamentos. E a minha clareza em relação à velocidade onde o B2C é tudo muito rápido, você pode comprar sem um cadastro, pode comprar sem um login, já entra no fluxo de compra de um clique, já vai para o Uhum. carrinho, já está salvo no navegador, o teu cartão de crédito e você faz a compra. Aliás, quanto mais impulso de compra, mais beneficia o B2C, né? O B2B Exato. já é outro bicho. Porque entra essa questão da compra emocional, a compra ali atrás de uma oportunidade, e no B2B não, tem que ser uma compra muito mais racional, dentro daquilo que você não está comprando para você, está comprando visando uma negociação para a empresa. E, aliás, é uma relação de longo prazo em que eu quero vender para ti, né? Quer dizer, eu sou uma indústria querendo vender para o lojista, por exemplo, e eu quero que tu recompre muitas vezes. Então, Isso. muito melhor para mim te ajudar a planejar o quanto tu vai comprar agora para entender o quanto que tu consegue vender nesse ciclo, porque quando tu for comprar de novo não pode ficar sobrando e aí tu ficar quebrando os ciclos fica Sim. péssimo, né? E aí gera essa fricção ou até mesmo uma ruptura, aonde ele vai identificar que aquele canal não é o canal de negócios. Ele vai Perfeito. conseguir fazer esses fechamentos. Então, o que eu entendo dessa jornada? Quanto mais clareza tiver no ambiente B2B e a interface, a usabilidade, a experiência do usuário, eu vejo que elas têm que ser a matéria-prima. Aí eu quero colocar isso num desejo. Ela tem que ser commodity. Ele já tem que ser pensado com isso. Às vezes a gente falava há tempos atrás, que falava assim, quais são os seus diferenciais? É o atendimento. Ora, vendo nos dias de hoje, o atendimento é o mínimo que você pode fazer. Você está nos seus canais de atendimento, WhatsApp, nas redes É isso. sociais, você tem que estar presente lá para ouvir o seu público. Ainda mais quando ele está questionando alguns pontos, ainda no início, né, do funil, que ele precisa ainda fazer algumas validações. Então, se Perfeito. você tem esse ambiente B2B e não tem clareza nessas regras, como é que você espera que um consumidor novo de B2B, um comprador, entre, saiba que ali satisfaz todas as necessidades dele, ele pode iniciar o ciclo e fechar sem saber que ele não precisa entrar em contato com ninguém para poder validar isso. Uhum. Um erro muito comum que eu vejo aí, Cristiano, tentando adiantar uma coisinha que a gente vai falar aí pela frente, é ser desenhado esse ambiente B2B, muitas vezes baseado em planilhas. Eu tenho essa planilha do Excel, pega essa planilha Excel e joga lá. Uhum. Porque o meu cliente está acostumado assim. Ele pega a planilha, coloca os SKUs que ele quer, me volta a planilha para o WhatsApp. Se você quer automatizar o seu negócio com escala, não é esse movimento que você tem que fazer. Não é através disso que você vai conseguir. Perfeito. Então, o que você tem que pensar é que a sua interface comunique todas essas nuances da forma como você comunica isso para os seus clientes, para o portfólio de produto, a entrega, etc. E saber que todas as regras estão colocadas ali e conversando com os outros sistemas, que foi o que a gente também comentou aqui. Então, o Perfeito. RP tem que estar combinando com isso. A tabela de price tem que estar combinando com isso, seja ela dividida por regiões ou dada toda a carga tributária que a gente tem de cálculo de impostos, que é possível fazer isso também, tanto na camada de tecnologia da plataforma, como da tecnologia do RP, claro que salvo aí dependendo de qual RP que é escolhido, e tudo isso também é importante a gente colocar Cara, quanta nessa coisa tu receita. aprendeu, hein, cara? Impressionante. Isso, muita vivência, vendo muitas coisas É. acontecendo. E legal comentar isso, porque vem ainda briefings de projeto com esse início, com esse start. Eu tenho essa planilha. Então, gente, isso aí é começar errado. E quando se começa errado, você sabe. O que vem depois, muito provavelmente vai ser errado também. Sim, sim. Entra numa pergunta que eu quero te fazer, que daí entra também naquele pedido de te dar um exemplo, mas Uhum, nesse caso eu uhum, tenho certeza que tu uhum. não vai querer dizer
quem é o santo do exemplo, né? Aham. Até porque é uma crítica, né? Quais são os erros mais comuns quando a empresa tenta melhorar a UX, né? Uhum. Sem Tá na ponta entender da a língua. complexidade real, Tá assim. na ponta da língua. E- Achar que vai trocar o layout. ah, Ah, eu coloquei o layout mais moderninho. Eu mudei lá as cores do botão. Eu fiz um header diferente. Eu mudei o banner do site. E achar que isso vai provocar uma grande revolução. uhum. Então, o entendimento de melhorar a experiência do usuário não é nesse caminho. Não é meramente estético, é isso? Não é meramente estético. Perfeito. Exatamente. Se o que ficar nisso, raso, não tem profundidade. Porque você não está conhecendo exatamente o que o seu público quer, e eu estou dizendo assim de forma geral, tá? Uhum. Independente de qual segmento, porque desde que a gente estava falando aqui antes, é comunicação, é conversa, é diálogo, Isso. é início de relacionamento. Então, se você não conhece o perfil do teu cliente, ainda mais no digital, pode ter certeza que você não está conseguindo comunicar da forma correta. Perfeito. E, cara, aí me vem a seguinte percepção também, né? Se você só muda a carinha do negócio, se você só muda a estética mesmo, é como se você simplesmente começasse a falar outra língua e ninguém que está precisando entregar o produto ou faturar o produto ou entende aquele idioma novo, né? Então, assim, só o cliente está... agora eu estou atendendo em japonês também, mas os pedidos vêm em japonês e ninguém aqui do outro lado sabe falar japonês. Você não preparou toda a infraestrutura por trás para operar em japonês também, né? O exemplo é meio besta, mas mostra um pouquinho de que aquela camada superficial tem toda uma profundidade por Exato. trás que precisa atender aquela comunicação e mais do que isso, principalmente precisa comunicar aquela estética, né? Aquilo que está decidido, o produto que está decidido a aparecer ali, foi um produto pensado para que o cliente tenha uma boa experiência de compra, mas uma boa experiência de uso também. Então, eu vou comprar um produto que vai ser bom para o meu cliente. Legal. Não basta simplesmente chegar no layout e dizer assim, olha, esse produto é maravilhoso. E eu falo isso em todos os idiomas e agora eu vendo para o mundo inteiro. Não, eu tenho muita profundidade por trás do layout, né? De experiência de negócio, experiência de compra, experiência de uso, experiência de um monte de coisa. E Falei sabe besteira? não, e sabe que vai entrar aí correções de layout seguidas. Então o erro é continuar insistindo em que o layout é o O problema. layout é o problema, e não é. E aí eu digo o seguinte, se você continuar pensando que o problema é o layout e ficar corrigindo isso, vai ficar corrigindo isso, não vai escalar venda, mas vai escalar problema. Perfeito. Existe um livro que eu escrevi uma vez eu digo porque faz tempo já, tá? É um livro chamado As Três Camadas do Comércio Eletrônico. E tem muito a Eu ver li com por isso que a gente sinal. está falando. Eu li por Tu leu, sinal. né? Aham. Um livro que eu escrevi pela editora Unisul. E ele mostra o seguinte, a camada mais embaixo desse bolo, né? Voltando à metáfora do bolo. Essa camada Aham, mais ela é muito embaixo é boa, ela é aquela muito boa. que tem que dar sustentação para o projeto inteiro, que é a camada de negócio. É aquela aonde você vai pensar em qual produto atende qual cliente, realmente pela necessidade de uso daquele produto, né? Porque o cliente quer resolver alguma coisa com o produto que eu consigo vender, né? Uhum. Mas não só isso. Todos os aspectos de negócio, se eu estou preparado do ponto de vista de pessoas que vão trabalhar na minha empresa para isso, se eu estou preparado com tecnologias, se eu estou preparado com tudo aquilo que é a administração de empresa também, né? A segunda camada é tecnologias. E aí nas tecnologias eu vou automatizar aquilo que está decidido nos negócios. Muitas vezes, e para ti deve acontecer o mesmo, né? Chegam ali na Flex dizendo assim, olha, quero fazer um e-commerce. Ótimo. E qual é o seu negócio? Não, eu estou montando agora. Uhum. Cara, aí para mim já acende um sinal Sim. amarelo, né? Sim, de O cara. sinal vermelho é quando o cara diz assim, não, eu não sei nem que negócio é que eu estou construindo. Vou construir a partir da plataforma. Esquece. Começou pela segunda camada, tá errado, né? A terceira camada, aí a gente vai falar de ti, é comunicação, Sim, né? Então, publicidade. se as duas coisas estão bem resolvidas, na comunicação tudo vai sair lindo, né? Pode se estragar na comunicação? Pode se estragar na comunicação. A gente pode falar besteira mesmo
com Com todas tudo as isso camadas acertado. acertadinhas, né? Aham. Pode fazer uma baita besteira de cores, de contrastes, de trazer informações erradas de dentro das ferramentas, das plataformas e tudo mais. Mas, em geral, tende a ficar bom quando as duas camadas de baixo estão perfeitas. Aumenta a taxa de sucesso. Aumenta a taxa de Uhum. sucesso. Uhum. Qual é a tua percepção dessa profundidade? Uhum. Tu tem algum cliente que tenha, de repente, passado aí por cima disso e que tenha... Me conta um Uhum. pouquinho da tua Tá. experiência. O que que é legal? Quando a gente traz essas metáforas, a gente traz figuras de conhecimento do mundo. E isso nos aproxima a linguagem com esse público que está aprendendo, que está fazendo um reconhecimento. Muitas vezes ele está relutando, porque são empresas que já estão bastante tempo no mercado, relutantes para entrar no digital, mas parece que realmente que tem aquela força motriz que empurra e fala assim, agora você tem que entrar. Só que ele entra com pouco conhecimento. E aí, no nosso caso, a gente precisa catequizá-lo, precisa ajudar e tal. A gente sabe que a curva disso é mais longa. Mas como todo cliente tem a sua ansiedade, que é própria, ele crê que pode fazer tudo rapidamente, pode fazer mais rápido que o concorrente e muitas vezes melhor. Perfeito. Então, quando a gente fala dessas camadas, a gente tenta, né, mostrar para eles que tem processos e que realmente a coisa precisa ser construída. E toda essa fase de descoberta vai pingando na cabeça dele do que ele tem pela frente. Perfeito. Cara, tu provavelmente já acompanhou diversos projetos em que a mudança de interface realmente destravou vendas, né? Quer Sim. dizer, a gente falou aqui de um caso oposto, que Uhum. mudar não vai resolver se não resolver as outras duas camadas, né? Mas tem casos em que melhorar o layout destrava o problema de comunicação que havia ou o problema estético que repelia E aí não eu agregava. Eu queria saber, assim, ó, se tu tem algum exemplo tenho. de Uhum. evolução significativa, em especial no B2B, mas se tu tiver em Vou falar de D2C B2B. e Uhum. B2C, não tem problema. Vou trazer os dois nomes porque isso foi pra gente bem bacana, porque a gente entendeu o problema, entendeu a necessidade e através de camadas de tecnologia que a gente está falando aqui, conseguimos prover essa solução que foi para a Valsiva e foi para a Aeroflex. Que era o quê? Numa experiência de compra B2B, numa listagem de categoria ou catálogo, que você tem resultados de produto, ele possa ver numa tela única tudo o que incide naquele produto. Perfeito. Então você tem o preço do produto, você tem o que incide de IPI, se tiver ICMS, etc. Então toda a questão de tributos, que realmente é uma enorme salada, né? Tributação, no Brasil, quando a gente fala disso, É, realmente sai aquela fumacinha sai extra, mesmo, né? sai. Então apresentou a interface numa experiência de usuário, né? A gente falando sobre isso, que o que ele consegue ver que cada produto incide de impostos e o que é o valor total sem impostos Dá e com clareza, impostos. Aí entra nesse ponto de clareza. dá clareza. Então ele sabe que as regras estão todas ali. Então essa funcionalidade que é estética, que é visual, aí você vai aplicar com as cores da marca, tudo isso vai estar ali. Mas a principal função dele é justamente comunicar a informação com clareza. E ele sabendo que está tudo ali, ele não recorre para outro canal para tentar saber se aquilo que está em tela é verdadeiro. O que eu vejo que é muito comum às vezes, Cristiano? Ele fala assim, eu não vou comprar aqui porque sei que se eu ligar na empresa e falar com o representante ou com o consultor comercial, ele vai conseguir um melhor preço para mim. Uhum, Então esse para mim é um grande erro. certo? Não entender quem está ali por trás do projeto por parte do cliente, e aí entra na questão também de identificar a pessoa certa para fazer isso, seja um gestor de e-commerce, ou seja uma pessoa preparada para tocar esse projeto dentro da empresa. Muitas vezes é uma pessoa que já está na empresa numa função e ela é designada e colocada para aquela função. Isso é muito E, comum, né? né, e realmente ela vai pegar tudo aquilo ali novo, então ela não vai ter como argumentar, ela só vai ser uma esponjinha, ela só vai sugar. Mas Perfeito. ela não vai conseguir comunicar com clareza que a gente precisa para que a interface entregue aquela informação. E aí, se tratando desses dois cases que eu cito aqui, através de quê? Integração de camadas, plataforma, a parte de alíquotas, a integração do RP para poder comunicar isso, ficou claro as regras. E Perfeito. aí não tem essa de você recorrer a um representante. Então, o que eu digo assim, para as empresas que querem se lançar no B2B, entendo que
regra de negócio tem que ser colocada dentro do ambiente de B2B. E se você tiver uma regrinha a mais para desbloquear a venda, como Perfeito. um diferencial daquele canal, melhor ainda. E se você tem representante, traga os representantes para essa receita também. Eles precisam fazer parte desse projeto, porque às vezes também muito natural eles crerem que a digitalização da empresa, ou seja, um canal novo de venda, um e-commerce B2B, é para tirar eles. É o tal da comissão que não vai É, receber mais, é. não é mais aquela região que ele cuida, não é mais aquela carteira de clientes, e tudo passa por ali. Então, na minha visão, isso tem que trazer para dentro da plataforma, Sim. com as suas regras, e inclui tudo. Não é diferente do que você já tem e dá certo. Por que as empresas antigas, que já estão aí no cenário longo e têm faturamentos representativos, etc., vão para o dígito, para o Uhum. canal de e-commerce, mas Sim. falham nisso? Elas precisam melhorar isso para trazer todas as regras do negócio para funcionar daquela forma também no ambiente. Perfeito. Eu vou te fazer uma pergunta agora que eu vou me permitir, com a tua permissão, tá? Eu vou me permitir com a tua permissão, porque eu sei que tu vai me dar essa permissão. Aham. Já tá alô default, né? Exatamente. Eu vou me permitir começar a resposta, mas te entregar para tu terminar de respondê-la, tá? Que basicamente é, cara, para empresas que estão começando, né? A gente falou das empresas de alguns erros que a gente já viu no caminho, de alguns acertos que a gente encaminhou, né? Mas pensa naquela empresa que está nos assistindo agora Uhum. e que ela pensa, cara, por onde que eu começo nesse negócio que é tão novo, apesar de o B2C já ser tão... já tem 25, 26 anos o B2C, né? Não, tem mais, tem já Mas 28. eu não tenho esse número. Opa, Ó, não tenho esse número, mas 28. já tem Uhum. 28 anos. E aí, cara, o B2B parece um bicho de sete cabeças, porque ele envolve muita gente, né? Uhum. Então, quais são os primeiros passos para a gente construir uma experiência sólida e preparada para a escala? Eu queria dar uma primeira dica Uhum. e te passar para responder o resto. A primeira coisa é que a gente geralmente vai buscar alguém dentro da empresa Isso. para dar conta desse projeto. E, cara, não é pecado desde que você tenha a humildade de entender que tem gente com mais conhecimento, geralmente fora da empresa, porque você nunca fez isso dentro da empresa, né? Então, buscar alguém fora com bastante experiência é um passo legal, tá? Uhum. Mesmo com uma pessoa dentro e não buscando alguém fora, existem especialistas que podem ajudar. E aí eu me permiti falar isso porque, cara, tem aqui um cara com 400 projetos nas costas. Nem todos são de B2B, mas a grande maioria, né? Uhum. Todos eles em parceria com a Flex e tem outros em parceria até com outras Outras plataformas, né? plataformas, exato. Então, assim, eu entendo, eu me coloco no lugar da indústria, da distribuidora, de ver que, assim, elas procuraram um especialista que disse para elas que era especialista, e o cara era especialista em e-commerce B2C, e aí ele não tem essa profundidade toda da cadeia comercial, né? Uhum. Eu entendo que ele tenha medo de buscar especialistas que são fornecedores, tá? Mas, óbvio, entendendo agora que a gente está falando uma coisa muito específica e que a gente realmente está falando de uma coisa que a gente domina e que a gente tem uma experiência muito vasta, tu tem aí 400 projetos com a Flex junto. A Flex Sim. tem para lá de 2.000 projetos, né? Até nunca parei para contar, deve ser para bem mais do que isso, né? Eu também, pessoalmente, com a Flex, antes da Flex, durante a Flex, eu tenho outros projetos também. Então, buscar essa experiência é um passo importante, né? Eu queria, assim, voltar na pergunta, Uhum. quais são os primeiros passos para construir uma experiência sólida e preparada para a escala, para quem agora quer começar? Sim, perfeito. Entendendo Eu acho que eu não respondi tudo, né? Aham. Entendendo toda essa conjunção de coisas, eu vejo assim, é uma coisa muito básica. Ele tem que saber o que ele quer. O que ele deseja com esse canal? Perfeito. Tá? O que ele quer que a empresa dele no físico não está performando, ou está performando, claro que a gente sabe que tem que ir para o dígito, mas ele tem que estar consciente do que esperar desse canal. Mas eu acho que ele geralmente sabe o básico do que ele quer crescer.
Mas às vezes ele sabe o básico como um consumidor B2C. Perfeito. E isso Isso, confunde a isso visão dele. anuvia toda a visão, né? Exato. A outra coisa que eu percebo também é que muitos, e isso não é pecado nenhum, a gente faz isso nos nossos negócios o tempo todo. Muitos vão entender o que querem quando veem que o concorrente fez. É aí o ponto que eu queria chegar. Boa. A segunda Tô te questão que atrapalhando a tua resposta. Não. Tá deixando só mais ainda com mais informação. Muitas vezes a gente faz uma pergunta muito clássica para o cliente nessa validação, tá, mas quais são os seus concorrentes? Porque nessa altura, ele dizendo quais são os seus concorrentes, a gente entende na camada de tecnologia o que eles estão utilizando como recursos, seja funcionalidade, de integração. Então a gente consegue entender um pouco mais e até trazer essas informações úteis para ele. E veja, Cristiano, não é nem no momento que ele já fechou o projeto com a gente. Uhum. Então a gente já consegue ajudar ele sem que ele possa estar contratando nenhum serviço nosso. Simplesmente porque a gente tem as ferramentas, tem a possibilidade, tem o conhecimento de fazer uma varredura nos concorrentes e dizer, Ajuda a dar clareza, né? Até olha, para ele está ele usando isso, ele está usando entender isso que o aqui. caminho que a gente tem para oferecer é um caminho válido. Né? Exato. Tenta entender a questão do RP, se ele tem o RP ou não, o que ele utiliza. Entender o que ele já contratou de tecnologia. Esse é um ponto também bem importante. Porque se ele não tem esse tato de conhecimento, de contratar tecnologia, Sim. a gente sabe que o projeto dele vai estar precisando dessa catequização de uma forma mais intensiva, vamos colocar assim. Ele não está pronto ainda para contratar nenhuma tecnologia, porque ele não vai saber diferenciar. E aí isso é um outro ponto. E aí o que eu quero dizer também, aí fazendo o meu papel de agência aqui, é trazer uma agência especialista para participar desse processo desde o início da contratação da tecnologia. Perfeito. Então, isso para mim é fundamental. Gente, não é você pegar a tua agência que faz mídia social, que já te entrega já um trabalho pontual e falar assim, agora eu vou pegar e vou fazer um e-commerce e vou convidar essa mesma agência, que eu já estou acostumado com eles, eu já tenho um contrato, de repente até quer colocar no mesmo contrato esse trabalho, e dizer assim, não, mas a minha agência vai fazer. Esse não é o jeito certo. Não é especialidade, né? Não é. Cada um com seus conhecimentos, Exato. né, cara? Vai confundir demais. Então, tenha... É capaz até de atrapalhar o trabalho que já vinha sendo feito de mídias sociais e tudo mais, né? Exato, porque não tem como. O tempo, o dia a dia, ele vai distribuir para fazer isso. Perfeito. E não vai fazer com profundidade. Então, eu vejo que desse erro é um erro clássico, né, de querer contratar uma agência que não é especializada e muitas vezes contratar a plataforma sem antes ter essa ideia de projeto bem concebido, o que hoje eu chamo mesmo do pré-projeto, eu gosto de chamar de pré-projeto, Perfeito. porque a gente vai criando esses stakeholders ali, escalando o que aquilo a gente espera que venha a ter como camada de tecnologia. E muitas vezes aquele projeto é pensado muito pontualmente, isso também eu vejo que é um erro. Ele tem que ser escalado, ele tem que ser em fases, porque o MVP nunca fez tanto sentido nesse momento. Porque como é algo de descoberta, ele analisar questões de tecnologia, ver o que ele pode fazer em relação ao negócio dele, tem muita descoberta ali. Então, quanto mais ele puder fazer um produto mínimo viável e aí entendendo o comportamento, ver se está na direção certa ou não, ou se tiver que remodelar, remodela, porque vai estar ainda nesse ambiente de MVP, para poder então pensar na escala de vendas, que é o que todo mundo quer. Certo. B2B quer escalar a venda. E se não tem esses pilares naturais no alicerce, pode ter certeza que é o que eu falo, vai escalar problema. Sabe que eu tenho uma série de críticas sobre o termo MVP, né? Eu entendo, obviamente, o que tu está falando e concordo, tá? Mas o problema é que a maioria das pessoas não sabe fazer um MVP. Por que não sabe? Porque acham que fazer MVP é pagar pouco, e algumas vezes sim, algumas vezes não, né? E principalmente, eu só vou ter a validação disso se o negócio estourar e me der um resultado fantástico. Então, assim, ó, não investi nada, usei o mínimo de tempo possível e quero um negócio que estourou na Billboard, aí sim o meu MVP é fantástico, né? Mesma coisa que eu querer plantar um baobá sem semente e sem regar e no deserto, né? Então não vai ter um produto final, né? Mas é muito legal você comentar isso, porque a gente traz a metáfora do bolo e pensa assim, se você sabe que o bolo tem 3 camadas, Isso. você vai querer receber uma camada só?
Então, muito erro que tem do MVP é porque ele entrega uma camada só. O que a gente fala de um MVP bem construído é uma fatia que pegue as 3 camadas. Aí está o diferencial. Rodrigo, vamos ter que escrever o segundo livro das 3 camadas do comércio eletrônico. Focada na comunicação. É isso. Então, exatamente, a gente pegar todas as fases, né, faces desse bolo e ter um pouquinho de cada uma para a gente poder ter a questão completa do carro. Eu não vou ter um carro de 7 lugares, vamos brincar com as metáforas. Eu Perfeito. não vou ter um carro com 7 lugares, Perfeito. mas eu vou ter um carro com 4 lugares, mas Uhum. que ele tem roda, tem pneu, ele tem motor, do que um carro de 7 lugares que só tem um chassi. E mantendo a metáfora, né, eu vou entregar essa fatia para uma pessoa, não para 1 milhão de pessoas. Né? Então, assim, como é que eu vou validar se esse negócio foi bom mesmo? Se essa uma pessoa gostou, já é uma validação. Se, vamos lá, se 30 pessoas gostaram, legal. 1 milhão de pessoas não dá para validar com um MVP. Precisa não só de um bolo completo para 1 milhão de pessoas, como também precisa, de fato, que esse bolo tenha sido amadurecido ao longo do tempo, né? Como é que a gente pode fazer uma metáfora de amadurecimento de bolo agora, cara? Porque assim, ó, o que isso me incorre? Me incorre também num erro clássico, que é o quê? Você desenvolve uma ferramenta dessa, um outro canal de venda, e você não coloca outras áreas da sua empresa para participar. Sim. Então você não colhe feedback. Aí eu vou trazer essa palavrinha aqui, que dentro desse processo de descoberta e fazer, falando do MVP ou qualquer situação ali, é você ter feedback interno da tua equipe. Claro, é tratar de uma forma direcionada. O que você espera que é parte da tua equipe e colaboradores vão ali atuar no projeto e você tem que direcionar. Não é simplesmente pegar a pessoa, colocar na frente da tela ali e falar assim, usa, não. Você vai ter perguntas pontuais para entender dentro desse ponto de validação. Olha, faz tal, se cadastra. Uhum. Vai lá, marca tempo, vê se a pessoa se cadastrou, se ela teve alguma dificuldade de encontrar o botão, etc., para se cadastrar, alguma coisa assim. Vai passando atividades e Concorda comigo tarefas. que precisa ter uma orientação para fazer um MVP? Quer dizer, Isso. não é simplesmente sair fazendo assim, eu vou fazer um MVP. O MVP é fazer o negócio com baixo custo, rápido e todo mundo gostar. Não, cara, entenda o que é fazer MVP, o que é validar MVP. Se tu não entende, procura quem entende. Uhum. Cuidado com os gurus que dizem que entendem também. Exatamente. Mais ou Essas menos? falsas promessas. Falsas promessas. Cara, Então assim, só para arredondar essa questão quero dizer, assim da mesma maneira que você encontra uma plataforma ou começa a validar e é natural do consumidor brasileiro querer receber mais de uma proposta para confrontar, e muitas vezes é o número que vai estar ali permeando a decisão, traz uma agência especialista que tenha conhecimento daquilo que você queira desenvolver, perfeito. que já tenha cases, que já tenha isso construído, entende de profundidade de B2B, porque o B2B, gente, não é um B2C adaptado. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, foge disso. Então traz essa agência junto na conversa para ela poder também te ajudar nessa melhor escolha. Porque às vezes a melhor escolha para você está diante do cenário que você reconhece ser, mas você precisa ter esse auxílio e ajuda para saber se está dentro dessa direção. Então eu digo, para mim hoje, é um erro clássico, crasso, você contratar apenas a tecnologia sem considerar todos os outros pontos que a gente veio falando aqui, IP, tecnologia de camada, Perfeito. a parte de publicidade que a gente fala sobre tráfego pago. Sabe como é complicado a concorrência nesses canais, onde é verba, é lance, é você saber utilizar bem os parâmetros e as plataformas estão sempre mudando. Então, realmente, se você pegar uma agência de tráfego pago, ela não vai fazer bem a implantação do projeto, então esqueçam, né, que você está solicitando algo que eles não estão acostumados a entregar. Então, né, ter esse cuidado já no início vai te poupar bastante dor de cabeça. Opa! E poupar bastante dor de cabeça significa aquela dor de bolso também, a dor né? do bolso, A dor de diretamente bolso. relacionada, que ela tá junto, né? É? O bolso tá ligado ao coração, que tá ligado à cabeça. Tá aqui Exatamente, cara. E essas definições do projeto acontecem naquela primeira camada, né? Na camada de negócio. Quer dizer,
não só o meu negócio ser bem definido, como também eu definir bem os próximos passos do meu negócio. E se eu estou definindo como um próximo passo do meu negócio, fazer uma venda online, seja B2C, B2B, D2C, qualquer modalidade, eu tenho que escolher tecnologias corretas e aí depois também agência e comunicação correta. Exato. Aí que vem a minha pergunta, que não estava no script, mas eu adoro isso, um papo livre. Aham, aham. É, do teu ponto de vista, quais são as diferenças que as plataformas têm, para que elas servem? É, e aí sim, culminando, eu queria que tu me passasse um pouco do nosso ponto de vista do nosso tema geral de hoje, que é B2B. O que uma plataforma B2B tem de diferença de uma plataforma B2C? Por que ela tem que ser assim e não assado? Eu queria um pouquinho da tua visão mais profunda sobre tudo isso. Uhum, tá. Primeiramente, que uma plataforma B2B, ela não aceita remendos, né? Eita. Então ela já não pode nascer assim, ela não pode ter essa construção do tipo, olha, a gente não tem, mas consegue desenvolver se aquilo é essencial para um negócio B2B. Porque eu também entendo que uma plataforma que tem essa elasticidade, que é capaz, porque a gente sabe que a tecnologia, ela tem ali as suas funcionalidades, suas formas e funções, mas não está tudo ali. Tem coisas novas, tem coisas que podem ser construídas, tem coisas que podem ser remodeladas e ter essa flexibilidade de poder adequar tecnologia, claro, entendendo qual que é o escopo, necessidade, isso pode... Quando tu diz que não dá para ter remendos, não quer dizer que não dá para ter, não dá para construir a mais. Quer dizer que não dá para construir de qualquer jeito. De qualquer jeito, Então, assim, de exatamente. fato, até te colocando um Aham, pouquinho, lá na Flex a gente desenvolve conforme o cliente precisa, mas não é um desenvolvimento gambiarrico, né? A exatamente. gente vai fazer uma análise de sistema, a gente vai fazer uma análise do negócio para depois fazer análise de sistema para depois fazer um novo módulo, Sim. né? Mas gambiarra realmente não dá, né? Para não ficar muito solto, para trazer um cenário prático, é igual você ter lá numa plataforma que você contrata o B2C, que já a sua loja está operando, e você vai contratar um outro painel que é a mesma loja B2C, mas você diz que aquela ela é B2B porque a URL dela é B2B, Uhum. Acontece demais né? isso. E indica que aquilo lá, Se então, você se identificou com esse cenário porque você está fazendo na sua empresa isso nesse momento, remodele, por favor. isso. E aí, voltando à questão única, que é o que que eu preciso encontrar numa plataforma, é que ela tenha exatamente isso. É um ambiente único, é um painel único, onde eu tenho perfis de cliente, tanto para venda consumidor final, consumidor atacado, com perfis atrelado a listas de preço. Isso tem que estar tudo já dentro da plataforma com previsão. Isso já está ali definido, é você configurar, né? Então, o que se busca é tendo a questão das alíquotas, ele é um ponto importante, porque a Perfeito. gente sabe que hoje é de novo a questão de tributação, Aliás, precisa isso é dar uma das coisas, visibilidade. né, Rodrigo, que acho que assim, a Flex se posicionou como uma plataforma que atende de forma muito profunda esse cliente, se posicionou aí com squads de atendimento, mais recentemente, inclusive, né? Isso é muito parecido com como as big techs atendem, né? Plataformas, inclusive, concorrentes da Flex, mas que têm preços milionários e que, junto das suas qualidades tecnológicas, tem squads atendendo o cliente e por isso justifica esses preços mais altos, né? No entanto, a Flex conseguiu um modelo de negócio que consegue atender num preço muito mais interessante, com a mesma qualidade de atendimento e com a mesma qualidade de atenção e de especialistas voltados para esse tipo de cliente. Aí deixa eu só Tá. trazer das alíquotas como funcionalidade, porque eu, visualizando, né? O que que a plataforma tem de diferencial, né? Porque ela é uma plataforma B2B. Por que que ela é uma plataforma B2B? Porque a carga de impostos nas alíquotas não tem para B2C, não é necessário, né? Uhum. Não tem essa divisão de carga, né? Sim. É, tributária. E aí o que eu iria continuar e falando da Flex em si, é Uhum. a possibilidade que a gente tem de extrair essas informações do Perfeito. back-end, da plataforma, do painel, colocar isso num front, onde a gente vai trabalhar a experiência do usuário, as habilidades do que a gente falou até aqui, mas com possibilidade de
adequar algumas formas e funções de acordo com a necessidade desse cliente. Perfeito. Aí a gente consegue transformar ainda mais o projeto, porque ele não é um projeto comum, não é um projeto tipo replicar, porque a gente já fez para um cliente, vai funcionar para o outro também. Eles Perfeito. vão ter as suas regras de negócio e adequações, e através disso a gente consegue entregar um resultado mais aprimorado. Então, por isso não é mudar a cor de botão, não é mudar layout, ele está muito mais aprofundado nesse quesito. Perfeito. Ainda que a gente ofereça esse nível de atendimento para esse tipo de cliente, é interessante como esses meus concorrentes gigantescos do exterior do Brasil não conseguem entrar no nosso mercado porque não conseguem atender a complexidade ou não têm interesse de atender a complexidade, até conseguiria se tivesse mais interesse, né? Mas não tem interesse de atender a complexidade tributária que o Brasil apresenta. Né? Tu deve ter lidado com isso algumas vezes nos projetos, ou não? Sim, acontece. E aí isso, para mim, começa o processo de diferenciação. Então, quando a gente é convidado para participar desde o início do projeto, a gente consegue, então, identificar quais são as plataformas que ele pode estar olhando nos concorrentes, ou que ele indica, ou que em algum momento ele já foi apresentado, às vezes numa feira, num evento, ou alguma coisa assim. E a gente começa a identificar as valências ali do projeto e verificar se aquela plataforma consegue corresponder. Então, com Perfeito, certeza, nesse momento que identifica que é B2B, perfeito. que tem as suas naturezas nacionais e que a gente vai ter que atender isso também no projeto, aí a gente começa já a trabalhar com a exclusão dessas plataformas que não vão conseguir atender. Perfeito. E Rodrigo, no começo do nosso episódio, a gente comentou que a Binden já é parceira da Flex há 10 anos. Que a gente realmente teve uma jornada de Sim. amadurecimento conjunto, né? Eu queria saber como que essa parceria transformou o dia a dia de vocês, tanto na geração de oportunidades quanto na entrega. Uhum. Bom, essa parceria ela transformou o nosso dia a dia porque ela trouxe para a gente uma variável muito importante, que é a previsibilidade. Porque quando você conhece a tecnologia e você controla ela, você sabe qual é o resultado que vai acontecer. Então, a gente tendo essa profundidade de conhecimento, nos permitiu fazer projetos com maior profundidade, com o olho no cenário crítico, que era o que é realmente a identificação do cliente como grandes resultados que a tela teria que entregar em relação a como se funcionalidade, função, tempo de resposta, e a gente saber como que pode fazer e executar isso dentro de uma Flex de forma segura e confiável. Queria uma mensagem final tua. Uma pergunta final aqui é, olhando para os próximos anos, né? A gente vem acompanhando o mercado industrial amadurecendo, né? Eu vou dar um spoiler aqui que a gente está lançando informações novas no mercado nos próximos meses de que o e-commerce B2B já é 10 vezes maior que o e-commerce B2B no Brasil, Olha que coisa. tá? Esses números vão ficar bem claros nos próximos meses. Uhum. Então, olhando para esses próximos números e tendo essa experiência de anos atrás, nos próximos anos, como é que tu vê o futuro da experiência no B2B? Eu vejo sim como para os próximos anos uma mudança de mentalidade, porque muitas situações a gente já trouxe aqui e elas precisam realmente ser colocadas em prática. Então, desde esse processo de identificação de tecnologia, de trazer os parceiros certos, entender que a experiência do usuário tem que estar ali com uma informação que é super útil desde o início do projeto, não é buscar remendar depois, Perfeito. né, costurar, ou aquela questão lá muda o layout, que isso a gente vai resolver. Então, eu vejo que com essa mudança de mentalidade, e a gente tem as IAs que conseguem trazer muita informação, muitos comparativos, e tem elas aí como um recurso, saber que elas também vão poder ajudar a amparar situações novas ou validações, mas que tem que partir dele essa mudança. Então, a mudança de mentalidade da própria pessoa que está ali à frente do projeto, identificar os seus pares corretos, aqueles que vão realmente ter o conhecimento daquilo que ele precisa para desenvolver, para ajudá-lo em definir aquilo que ele precisa fazer. Porque muitas vezes Perfeito. a gente falou que nem ele sabe o que vai fazer. Perfeito. Eu dizia uma coisa no passado, Rodrigo, que eu faz muito tempo que eu não falo, mas eu gostaria de falar agora como uma mensagem final, que a mensagem final era tua, tá? Uhum. Mas eu vou dar uma mensagem final Tá. aqui, porque de fato tu acabou de responder
dando já o teu recado aqui de como que o cliente tem que fazer para procurar a Binda e coisa e tal, tu pode falar também. Mas eu queria te dizer que, cara, aí olhando para a câmera, procurem os especialistas. Porque assim, tem especialistas de verdade, tem falsos especialistas. Especialistas que acham que sabem. Mas dá uma olhadinha nos cases, né? Dá uma olhadinha nos projetos que estão rodando, nos projetos que, enfim, toda a experiência que essa turma já passou, porque de fato existem especialistas, procura especialista, gente. Se Não permita fica. ouvir, se permita ouvir. Se permita ouvir. Boa, boa. Faz uma horinha de call, hoje as ferramentas se aproximam tanto, faz uma horinha de call, vamos conversar, vamos entender como é que ele lida com essas situações. Ao longo do episódio eu via tu falar que o cliente faz mudanças no layout sem pensar. E não é só no layout, tentativa e erro o tempo todo. Claro que é importante experimentar, mas, cara, tem especialista que já passou por tudo isso. Poxa, mais de 400 projetos nas costas, mais de 2.000 projetos nas costas por O aqui. que é importante? Encurtar o caminho não é pular etapa, mas encurtar o caminho através de especialistas que vão te dizer qual que é o caminho que você tem que seguir. Perfeito, perfeito. E o especialista nem sempre tá certo, né? Mas geralmente tá. Mas ele vai trazer aquele conhecimento da O somatória do geral. geral, da Ah, média. não, mas o meu negócio é muito diferente. Cara, será que é tão Será diferente que é assim no mesmo? cerne? Tem as suas diferenças. Vamos respeitar as diferenças, vamos fazer cuidando dessas diferenças, mas, né? Cara, obrigado Também agradeço. pelo teu papo, por dividir o teu conhecimento com a gente. É valiosíssimo isso. Eu digo sempre nos episódios aqui do Flexi to Business que o nosso conteúdo é tão profundo que quem ficou até o final é realmente o nosso público. Uhum. Obrigado por essa profundidade. Para você que nos acompanha e que quer evoluir a jornada B2B, a tua jornada digital no B2B, escaneia o QR Code, segue a Flexi e fale com o consultor. A gente falou o tempo todo nessa jornada aqui que realmente o importante é consultar os especialistas que já passaram, que já têm essa experiência. A gente está aqui para isso também, tá? Então, até o próximo episódio. Espero que você que ficou até aqui realmente continue sendo o nosso público que gosta desse tipo de profundidade. Até a próxima.